As realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Há o tempo de nascer e a época de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de lamentar e tempo de dançar. Longe de mim é fazer esse canal uma tristeza, ou melhor me expressando, esse quadro algo muito triste. Esse quadro vai se chamar Superar, e de início nada melhor do que a do canal para contar a história de superação que eu passei. Meu nome é Priscila Leal, sou casada com o Daniel, meu marido. Tenho 27 anos, tenho um filho de 3 anos, conhecido como Danielzinho. Em 2014, final de 2014, dezembro, eu engravidei na minha segunda gestação e foi um presente de Natal para toda a família, porque a gente tinha tido uma perda recente do meu sogro, então foi um presente assim para todo mundo. É uma felicidade, criança, bebê, é sempre algo que deixa a gente feliz. E eu sabia que era uma menina, e o nome dela seria Manuela. Fiz o exame de sangue e com 8 semanas eu já sabia que eu ia ter uma menina, mas já sabia antes. Dia 19 de fevereiro eu fui fazer um exame que muitas mamães conhecem no Brasil. Eu não sei se aqui nos Estados Unidos é comum, mas o exame se chama translucência nucal. É um exame de praxe que avalia principalmente a síndrome de Down e tantas outras síndromes. Eu fui fazer esse exame e nem queria fazer. Eu falei pro meu marido, pra quê? Não vai dar em nada, tô com sono, tô enjoada, chata. E eu fui com meu filho, falei, vamos levar o Danielzinho mesmo, não precisa deixar com a minha mãe, que vai ser algo rápido. Então, gente, eu fui e não foi algo rápido. Eu tava fazendo um exame e quando eu vi a médica, assim, olhando. Mas assim, eu nem veio na minha cabeça que tava alguma coisa errada. Eu cheguei e perguntei assim pra ela, e aí, tá tudo bem? Aí ela, quando começa com eu já tinha ouvido o coração, eu sabia que o neném tava vivo. Tem um errozinho, assim, um problema. E aí, 19 de fevereiro, foi quando a minha vida virou de cabeça para baixo. Ela foi diagnosticada com uma suposta síndrome de Down e a barriguinha dela estava aberta e então foi diagnosticada também com falocele. Eu sei que muitas mamães, assim, no meu lugar, que eu já ouvi muito dizer, quando o bebê é diagnosticado com síndrome de Down, muitas mães aceitam isso muito bem. Eu não fui uma dessas mães. Eu chorei muito, eu berrei muito e fiquei muito preocupada de perder minha filha e como eu daria conta de uma criança com síndrome de Down. Fiz um exame, eu esqueci agora o nome do exame, para ver se o neném tinha síndrome de Down e foi diagnosticado que a neném não tinha síndrome de Down. Mas foi diagnosticada com um problema bem maior, que foi a gastroesquise, que é o estômago, partes dos órgãos do neném para fora. Ela não fechou a barriguinha dela. E eu lembro que o médico chegou e falou assim pra mim, não compra nada pra sua filha, não faz enxoval, não compra móveis, porque é muito provável que a sua filha não sobreviva. E eu falei assim, mas eu creio num Deus do impossível e você vai ver o Deus impossível na minha vida, na vida da minha filha. Bom,
voltando para casa, isso eu vou encurtar a história, porque na verdade foram 6 meses de muito sofrimento e eu não tenho como contar aqui os 6 meses para você. Então eu comecei essa minha luta. Eu fiquei uns primeiros dias, quando eu soube da notícia, completamente dopada, porque eu tava muito mal. Então a médica estava muito preocupada com o meu emocional e falou, vamos te acalmar um pouco. Eu não conseguia nem cuidar do meu filho. No início, a minha mãe, nem meu pai e nem minha sogra sabiam. E logo depois eles ficaram sabendo do acontecido. E me ajudaram muito, muito mesmo. Tudo que eu passei foi o momento que eu mais me acheguei a Deus. Assim, até talvez um pouco chato de dizer isso. Poxa, você então só se chega a Deus quando passa algum problema? Mas eu senti algo tão forte, a presença transbordando de Deus na minha vida, que eu não consigo nem expressar. Algo sobrenatural, o Espírito Consolador desceu sobre a minha vida e a minha casa. Eu consegui batalhar de frente com a ajuda de Deus na minha vida. Eu quero dizer que tudo na vida se supera, começando por aí. Você consegue passar pela tribulação, você consegue passar pelo redemoinho, você consegue passar pela depressão, você consegue passar pela perda, crendo num Deus sobrenatural. E eu tô dizendo que eu sou prova viva disso, eu não tô mentindo, eu não tô inventando. Eu quero dizer que eu passei por uma situação muito difícil e que eu consegui sair dela com Deus na minha vida. É claro que os meus familiares ajudaram e ajudaram muito, mas sem Deus eu nada seria, eu não estaria nem aqui. E eu me questionei muito se eu devia passar isso para vocês, porque eu já deixei a história da Manuela já um livro aberto para muitas pessoas e não aconteceu o esperado. E eu fiquei muito assim, o que vão pensar de Deus? O que vão pensar do meu Senhor? Eu falei que Deus cura, que Deus faz. E minha sogra veio falar assim comigo, Priscila, Deus não precisa que você fique defendendo Ele. Ele é Ele por si só. E eu mesmo. Eu é que preciso de Deus. A gente é que é necessitar de Deus. Deus é soberano, Deus é tremendo. E depois de um tempo foi descoberto, eu me sentia naquele seriado Dr. House, sabe? O que a minha filha teve, não teve biografia nenhuma, dizia a médica. Ela depois foi diagnosticada com um tumor e que ninguém sabe o que era. Simplesmente falaram que era um tumor. E eu continuei orando, eu continuei crendo até o último minuto. Até que teve um dia, com 5, 6 meses de gestação, 5 meses e meio, 6 meses, eu fui internada apenas para tirar líquido amniótico. Para vocês terem noção, com 5 meses de gestação, eu tava com uma barriga de 43 semanas. E eu sentia muitas dores. Porque além de eu ter líquido amniótico em excesso, eu tinha um neném. E o neném tinha um tumor de 1 quilo, acho que era 1 quilo, um pouco mais. Então, vocês imaginem, eu tenho 1,57 m, eu sou pequenininha, eu não dormia mais. Muitas grávidas passam por isso, mas no final da gestação, logo no início eu fiquei com muita barriga devido a esse problema. Então, desde o início da gestação, eu passei muitas dores. Mas Deus sempre me consolando. Então eu fui internada apenas para tirar o líquido amniótico, mas alguma coisa falou no meu coração que eu ia ter a Manu logo, sabe? Então o que eu fiz? Deus tocou em mim, porque eu lembro que eu vi um vídeo da Bianca Toledo, da história da pastora da Bianca Toledo, que ela estava grávida e ela preparou as coisas do filho dela, que ela sentia que ia passar por alguma coisa, eu não lembro a história direito. E eu falei, gente, mas e se isso acontecer comigo? Eu tô sentindo que vai acontecer. Então, mas eu fiz ao contrário. Eu preparei as coisas do meu filho, do Danielzinho,
se caso eu ficasse internada, as pessoas já soubessem onde estava tudo do meu filho. O casaco aqui, o sapatinho ali. Então eu arrumei tudo. Da minha filha já estava tudo separado também. Porque eu estava sentindo isso. E realmente aconteceu. Fui internada para tirar líquido amniótico. Infelizmente eu não pude usar anestesia. Mas, assim, tudo com acompanhamento médico. Fui para a sala de cirurgia, enfiaram uma agulha em mim, onde eu senti muitas dores. Mas eu entrei naquela sala de parto com a permissão da médica, com meu fonezinho de ouvido e ouvindo muitos louvores. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. E eu fiquei o tempo todo louvando a Deus enquanto enfiava uma agulha gigante na minha barriga para tirar o líquido amniótico. E eu ouvia o barulhinho da água caindo num balde, num recipiente. E retiraram de mim 2 litros de líquido amniótico. Queriam tirar mais, mas não puderam tirar porque eu já estava contraindo muito, então resolveram parar. No dia seguinte eu fui fazer o exame para ver como estava o líquido amniótico, que já tinha voltado tudo de novo. Ou seja, aqueles 2 litros que eu tinha tirado já tinha voltado. E eu lembro que as médicas que estavam lá me avaliando falaram assim: você tem que ficar sentada. Meu Deus, coloquem ela sentada. Você não pode estar em pé, você não pode estar fazendo isso que você está fazendo. Aí me colocaram sentada, eu calma. E elas falaram assim: olha, sua filha tá com isso. Alguma coisa deu no coração dela, que eu não lembro a palavra exata. Você vai ter que fazer a cesárea hoje. Você vai ter que ter neném hoje. E eu, tá. Queridos, assim, eu tava tão confiante em Deus. Deus tava... Sabe quando você sente Deus, assim, do seu lado, assim? Igual esse travesseiro tá aqui. Eu senti ele aqui, assim, comigo. E eu falei, tá bom. Na primeira gestação, assim, eu fiquei muito nervosa. Quando ocorreu tudo bem, não tive problema nenhum na gestação, mas quando entrou na sala de parto, eu tremia parte do meu corpo, que eu nem sabia que dava pra tremer. E aí, entrei de novo com meu fonezinho, louvando, glorificando, glória a Deus, aleluia, não tremia. Óbvio, né, que a gente fica com aquele nervosinho, que também, né, eu não sou super heroína, mas Deus estava comigo. Minha filha nasceu, ela chorou, eu vi o rostinho dela e ela foi pra uma sala, porque ela tinha esse tumor, enrolaram ela, eu não vi o tumor, obviamente, eu só vi o rostinho dela. E foi lindo. Eu posso dizer que foi uma cena linda, eu e meu marido, a gente chorou demais. E como na segunda gestação eu já sabia qual era o sentimento de ser mãe, e aquela história toda deixava a gente muito sensível, ver a minha filha, sabe, ver a fisionomia da minha filha, ver ela chorando foi algo tremendo. Então ela foi para a incubadora ou para a sala de cirurgia, retiraram o tumor dela, só que infelizmente ela teve muita hemorragia. E eu fiquei uma semana sem dormir, devido às altas dores, às muitas contrações que eu tive. E nesse dia eu consegui dormir. Eu lembro que eu dormi. E de madrugada tocou o telefone. Eu já sabia que tinha acontecido. Meu marido foi até o local e infelizmente, mas felizmente também, minha filha foi para os braços do pai. O que eu tenho a dizer é que foi tremendo. Foi uma dor que eu não desejo para o meu pior inimigo. É muito duro você perder um filho. É muito duro. Mas eu quero dizer que é superável, sim. Gente, eu tô dizendo aqui, eu sou de carne e osso. Deus consolou o meu coração de
tal maneira que eu posso transbordar a consolação para vocês aqui. Deus me salvou, Deus me resgatou da mais profunda dor. E algo tremendo aconteceu naquele hospital, que no dia seguinte a minha médica já me liberou. Não vou deixar você aqui, porque foi uma maternidade muito conhecida no Rio de Janeiro, e então ela, aqui tem muito bebê, não vai ser legal para você. Volta para sua casa. O certo era você ficar mais uns dias, mas volta para você psicologicamente se recuperar. E eu lembro que as enfermeiras foram muito bacanas comigo. Em uma em especial eu consegui, Deus me usou como instrumento na vida daquela mulher, e ela voltou para Jesus. Queridos, o que eu quero dizer é que se a história da Manu foi usada para aquela alma, a Manu e tudo que eu passei valeu a pena, porque o que mais vale é a salvação. Querido, uma alma, sabe? É imensurável o valor de uma alma voltou para Jesus. Olha que bênção! E eu sei que pode parecer bizarro, poxa, você perdeu um filho, mas assim, Deus me consolou e a cada dia me consola mais. Eu voltei para casa, chorei muito, a saída da maternidade posso dizer que foi terrível, porque eu via muito bebês e você imagine, uma mãe sair da maternidade sem bebê, é horrível. Mas Deus entrou na minha vida tão profundamente, tão impactante, tão superlativamente, que eu posso dizer que tudo é superável. Sabe, tem coisas na vida que a gente acha que nunca vai passar. A perda de um filho, a perda de uma mãe, a perda de um ente muito querido, ou uma depressão. Mas o que eu posso dizer é que eu superei, e logo eu, que me considerava tão fraca, superei. Você pode superar também. Quem sabe já não está na hora de superar? Quem sabe já não está na hora de você sair desse casulo escuro e abrir um sorriso? Quem sabe já não passou o tempo de você sair desse luto, tirar esse preto? Vem ser feliz. Vem. Olha, o que eu tenho para dizer para vocês é que eu ainda creio que Deus é Deus de milagre. Mas a gente tem que entender que Deus também pode dizer não. Eu não tenho raiva de Deus, pelo contrário, Ele é meu amor maior. Queridos, às vezes nos comportamos como criança, sabe? Meu filho tem 3 anos, ele fala, mamãe, eu quero. Sim, sim, sim. E a gente fica assim diante de Deus, e quando Deus diz não, a gente faz birra. Tem um hino que é muito conhecido que diz, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Qual será a sua postura diante do não de Deus? Ele é Deus, não importa a sua resposta. Ele é Deus e Ele quer te tirar do casulo, Ele quer te dar novas oportunidades, Ele quer te dar novos sonhos, novas expectativas. Saia pra fora, abre a porta, vê o sol, o dia lindo que Deus tem na sua vida, porque se eu superei, você pode superar. É momento de superar. Agora permita-se. Se você passou ou está passando por uma situação difícil, permita-se chorar. Você também não é super heroína, não é super herói. Você pode chorar, mas chore diante de Deus, da presença de Deus. Ele é o maior consolador. A família ajuda muito. Mas eu tenho que dizer para vocês que a palavra de Deus, e Deus é a maior consolação que você vai receber. E eu vou te dizer, eu vim para os Estados Unidos e passei os primeiros, vim morar aqui e passei os piores 6 meses da minha vida, porque eu chorava todos os dias à noite. Ninguém sabia.
todas as vezes eu ia com a minha pastora pro culto, e todas as vezes eu me ajoelhava e chorava muito. Senhor, cura o meu coração. Mas eu posso dizer que hoje a cicatriz que cicatrizou, sabe aquela cicatriz profunda, mas que você passa o dedo, você ainda sente um negocinho de nada? É assim. Mas eu posso dizer que Deus curou e sarou e cicatrizou meu coração. Esse canal, esse quadro, me especificando melhor, ele se chama Superar. E eu quero contar aqui não só a minha história, mas de tantas outras pessoas que passaram por situações de superação, que conseguiram e que venceram. E eu quero motivar vocês a vencerem também. Fiquem atentos que vai ter muitas novidades. Deem like no vídeo porque me ajuda muito. Compartilhe com seus amigos, compartilhe nas redes sociais. E em breve vamos ter muitas novidades com esse quadro. Eu não vou falar só de maquiagem, eu não vou falar só de roupa de viagem, mas eu vou falar sim de Deus aqui. Eu vou falar sim desse projeto que eu tenho em ajudar as pessoas que passaram por grandes perdas. E se eu superei, você pode superar também. Acredite, Deus é o nosso maior consolador. Fique com essa palavra, crendo que você vai conseguir sair dessa. A paz de Cristo.